bate-papo do Shake tá no ar. Vamos conversar com o terapeuta e escritor Carlos Florencio. Vamos falar sobre Zoom fatigue, esgotamento causado pelas videochamadas do home office. Aqui já agradecendo o Carlos, muito obrigado por atender a gente aí, a nossa solicitação. Obrigado por atender a gente e falar com a gente nesta manhã aqui na rede Nossa Rádio USA, dentro do nosso Shake. Bom dia. Acho que não chegou, né? Carlos? Agora caiu a ligação, o contato do Carlos. A gente liga de novo, não tem problema. Vamos falar com o Carlos. Essa conexão hoje está difícil com o meu amigo Carlos Florencio. Falando aí, o terapeuta e escritor, vamos conversar sobre o esgotamento causado pelas videochamadas, né? Pelas videochamadas do home office e também um pouco do seu livro, né? Já que o Carlos é escritor, vamos saber aqui da sua obra. E é um assunto recorrente essa questão, né, nesse momento sobre videochamadas, na pandemia de hoje. Será que o Carlos está na linha? Tá ligado? Alô, Carlos? Ainda não, hein? É hora do nosso bate-papo do Shake. Ok. Contato restabelecido. Vamos falar com o Carlos Florencio, terapeuta e escritor. A conversa sobre esgotamento pelas videochamadas do home office. Carlos, me ouve bem? Bom dia. Bom dia, tudo ótimo. Maravilha. Você, agora deu certo. Eu acho que sim, né? Uma das maravilhas da tecnologia é que não existe mais agora essa questão do distanciamento, né? Social, pelo menos pelo telefone, né, e não só, né, pela tecnologia da informação. Né? É verdade, Carlos. Muito obrigado por atender a gente aí nesta manhã, tá? Por estar falando com a gente aqui, conversar um pouquinho, saber um pouco sobre a sua obra e falar também sobre esse Zoom fatigue. Seja bem-vindo à rede Nossa Rádio USA. Muito obrigado pela oportunidade de poder contribuir com o meu trabalho e esclarecer aí as dúvidas dos ouvintes. É uma fadiga, né? Então, tudo que é uma fadiga é um estresse, né? Então, a pessoa fica fadigada, ela fica estressada, ela se cobra, ela fica ansiosa. E o Zoom é por conta do aplicativo, né? Do Zoom, sim, onde muitas empresas estão utilizando essa ferramenta para fazer videochamadas, né? Inclusive, a minha irmã trabalha com eventos e todos os eventos das indústrias farmacêuticas, por exemplo, agora, estão acontecendo tudo online por esse sistema do Zoom, como também pode ser pelo Skype, como pode ser pelo WhatsApp. Então, assim, existem várias plataformas, mas que de uma certa forma as empresas adotaram isso, porque como os funcionários estão em casa e estão trabalhando de forma remota, então, para que possa realmente estar um pouquinho, sei lá, no controle, né, e também para poder discutir ações, existem muitas reuniões, né, muito agendamento de videochamadas, e isso acaba criando um pouco de tensão. Não naquelas videochamadas que já estão programadas, como essa nossa aqui, por exemplo, que nós programamos, e que automaticamente eu estou disponível para ouvir e trocar, mas sim aquelas que aparecem meio que de surpresa, e quando aparecem meio que de surpresa, vamos imaginar que você está à vontade na sua casa, né? Quer dizer, aí de repente entra ali um vídeo e pega você numa situação não tão confortante, não é legal, e também faz com que a pessoa fique com uma certa tensão de ter que estar o tempo todo atento ali a uma videochamada que pode chegar a qualquer momento, e o equipamento tem que funcionar, a internet tem que funcionar, né? Todo o meu background, né? O meu cenário tem que estar funcionando muito bem, então, ou seja, tudo tem que estar funcionando em perfeito estado para que não haja nenhum problema. Isso gera um certo estresse, né? E aí a fadiga é justamente isso, né? Dessa cobrança devido ao excesso de reuniões, excesso de atividades por esses aplicativos, onde o funcionário que está em casa acaba se sentindo sobrecarregado, né? Isso é uma realidade nesse momento, né? Principalmente nesse momento, mas é uma coisa que parece que não vai embora, né? A vida supostamente volta ao normal, mas essa ferramenta aí veio para ficar, né, o Carlos? Sim, eu acho que nós estamos num momento de transição, né? E estamos numa mudança de valores. A vida ela mudou radicalmente em pouco tempo, né?
e mostrou quão despreparados todos nós estávamos, a nossa sociedade de uma forma geral. Então, o contato social, ele realmente foi o que foi mais prejudicado, né? O convívio com outras pessoas. Então, quando você imagina, tudo depende do convívio com outras pessoas. Verdade. Né? Você vai para o trabalho, você precisa conviver com as outras pessoas. Você vai para a escola, você precisa conviver com outras pessoas. Mas se você trabalha com eventos, então, tudo você precisa de conviver com outras pessoas. Né? Então, de repente, você ter que se isolar e ficar sozinho, isso já por si só já gera um estresse. Porque nós somos seres sociais. Ligados a isso, existe uma insegurança no ar, porque não sabemos o que vai acontecer. Existe um medo de uma pandemia que pode pegar em qualquer pessoa, a gente não sabe se a gente está dentro do grupo dos selecionados ou dos rejeitados pelo vírus. Verdade. Né? Então, já gera um certo estresse. A partir daí, temos que manter nosso trabalho, as empresas precisam manter, temos que trabalhar de forma remota, e aí então temos que nos organizar e reorganizar de uma outra forma. Então essas mudanças de valores, elas e as experiências, assim, eu como terapeuta trabalho há 30 anos com pessoas, né, e trabalho com resolução de conflitos, porque ninguém procura um terapeuta porque está em paz e em amor com a sua vida e com a sua existência. Só procura terapeuta porque está com algum tipo de crise. Sim. Então, nesse momento, eu tenho atendido muito online. Para mim é super tranquilo atender online. Para mim não me gera nenhum tipo de estresse. Mas para as pessoas que não estavam acostumadas com isso, por exemplo, eu tenho muitos pacientes meus que são professores. E no primeiro momento eles ficaram com muita fadiga. Ficaram muito estressados, porque primeiro dominaram a tecnologia. Né? Se reinventar na forma da didática de como vão apresentar as suas aulas, também as palestras, né? Também os eventos corporativos, tudo isso, né? Imagina que deu algum problema. Eu lembro de um evento aí há pouco tempo atrás que deu um problema no sistema. Imagina você que está com 400 médicos num congresso e a tecnologia falhar. 400 médicos online, 500 médicos online, 1 milhão de médicos online, quer dizer, não dá, nada pode falhar, tudo tem que funcionar. Se você está ao vivo ali num evento, né, dá sempre para dar uma remediada. Agora, quando é online, não tem como, né? Se cair, tem que esperar e levantar. Você tocou num ponto... É isso, toda forma de... Pode fechar. Diga. Pode concluir. Não, toda forma no fundo, de excesso, né, de cobrança, de afazeres, né, porque o ser humano, ele por si só, ele já é muito pressionado, muito cobrado, tem que gerar resultado, né, e mostrar que ele, principalmente numa sociedade mecanicista, onde você só tem valor se você produzir e consumir, porque se você não produz e você não consome, você é automaticamente rejeitado na nossa sociedade. Você citou... Então, nesse momento de insegurança, é claro que as pessoas, elas estão um pouquinho mais suscetíveis a estar mais estressadas. Você tocou no ponto de profissionais, né, que são procurados. Essa facilidade, né, e às vezes o bom senso das pessoas em buscar um profissional, por ter essa facilidade, não tem hora, não dá espaço, a vida corrida se sente ali, ele pode me atender agora, não tem nenhum problema, e vai fazer essa chamada, e vai procurar, e vai buscar, e de repente não é o momento que a pessoa possa atender isso, né? Quais problemas, Carlos, você diria que são causados, que podem ser causados por conta desse excesso dos encontros online? Qualquer excesso gera estresse, porque a pessoa ela se cobra de estar tudo muito bem organizado. Ela não pode falhar, né? E às vezes é quase como se fosse uma espécie de entrevista de emprego, sabe? Quem é que não fica estressado numa entrevista de emprego? Verdade. Então, nessas reuniões, você tem que já estar com o que você pretende articular muito bem organizado na sua mente. Por quê? Porque você está numa reunião. Agora, numa reunião pessoal, quando você está ao vivo, é muito diferente, porque online exige uma atenção redobrada, porque você tem que estar muito atento ao que você não tem uma visão periférica, você não tem uma audição periférica, você está tudo focado num ponto só.
né? Então, exige muita concentração, porque você está ali voltado para a tela do computador, para a caixa de som do computador, você tem que estar atento para ouvir muito bem as coisas e saber a hora que... numa reunião ao vivo, você sabe a hora de você interferir. E numa reunião online, você nunca sabe, porque você nunca sabe quando a outra pessoa vai entrar, né, com um tipo de argumento, algum tipo de colocação. Então, se a pessoa, ela já tem um excesso de cobrança, se ela já é uma pessoa que tem lá conflitos lá no seu interior, traumas, né, isso tudo na hora vai vir à tona e ela vai travar. Por quê? Porque ela vai se sentir numa situação de pânico. Então pode gerar um pequeno pânico, a pessoa pode travar, ela pode não conseguir articular e comunicar com clareza aquilo que ela queria, né? E isso então pode gerar realmente um estresse, né? Tá certo. O Maurício está participando com a gente aqui. Vamos ouvir o áudio do Maurício aqui, Carlos, só um segundo. Bom dia. Bom dia. Anyway, será que essa ansiedade, eu diria, não seria somente porque o equipamento tem que funcionar, porque a câmera tem que funcionar, mas também porque é um buraco na nossa caverna, porque tem muita gente que está encarando essa pandemia, a gente ficar dentro de casa, dentro da própria psique, de ficar dentro da sua caverna. Então, quando você tem que trabalhar, tem que fazer dinheiro, tem que participar, tem que viver, mas você está dentro daquela caverna, você então, dessa forma, abre um buraco para dentro da sua caverna. Então, muita gente pode se sentir desconfortável com isso. Pode ser isso também? Então, Carlos. Quer dizer, você está na sua casa, a sua casa normalmente ela representa a sua proteção, a sua segurança, como ele mesmo disse. Primitivamente é como se fosse realmente a nossa caverna, né? Mas depende muito, se você tem uma boa consciência, se você tem uma postura de perceber, olha, esse é o momento presente. O momento presente é assim que está funcionando e tal. Agora tem pessoas que às vezes não conseguem, elas se estressam com muito mais facilidade, se sentem de alguma forma talvez um pouco invadida, né? Por quê? Porque estão invadindo a minha casa, porque estão invadindo, como ele mesmo diz, a minha caverna e tal. Eu não considero como uma invasão, né? Eu, na minha experiência pessoal, como eu já entro no universo das pessoas, né? Porque eu sou terapeuta, então não existe segredos aqui entre nós, então eu entro no mais profundo do ser, eu digo que às vezes eu conheço muito mais o ser humano do que o ser humano conhece a ele mesmo, né? Então, para mim, isso já faz parte do meu processo. Agora, para quem é tímido, para quem se preocupa muito com o julgamento do outro, com o que o outro vai pensar, com a crítica do outro, para quem tem algum bloqueio de necessidade de reconhecimento pessoal, aí talvez esse momento realmente a pessoa se sinta muito invadida e ela realmente não fique muito à vontade, né? Como qualquer experiência nova, quando nós não temos o conhecimento, nós podemos travar, como nós podemos ter medo, como nós podemos ficar ansiosos, porque é uma situação inusitada. Então depende muito de como cada pessoa vai tratar disso. Mas um bom exercício é você sempre assumir uma atitude de impessoalidade, né? De neutralidade, de equanimidade, perceber você e a situação sempre como uma situação exterior àquilo que você está nesse momento. A reunião, ela está entrando na sua casa, mas as pessoas não estão entrando na sua casa. Então você pode criar uma pequena ambientação num cantinho qualquer que seja da sua casa, onde aquele cantinho é o seu escritório. E ali você está seguro para transmitir, comunicar, ouvir e trabalhar. Então aí é uma questão de definir esse espaço. Agora, se você de repente, sei lá, coloca o seu home office no meio da sala, onde está a mulher passando, os filhos passando, o cachorro passando, aí realmente não é legal. Então é sempre bom que você esteja fechado num ambiente com 4 paredes, onde você domine o ambiente, onde você esteja no controle do ambiente, para que dessa forma você não sofra com essa fadiga por
se sentir, de uma certa forma, vulnerável. Mantém a concentração, né? Ô Carlos, conversando aí há uns dias, nós conversamos aqui sobre vários assuntos relacionados à pandemia e ao uso, né, de telas pelas crianças, celular, iPads, tablets. Para essas reuniões, para certas consultas, as pessoas usam o telefone ou até mesmo o tablet. E ela dizia que, a psicóloga dizia que 30 a 50 centímetros de distância para se manter das telas. Nessas reuniões, né, enfim, essas videochamadas que você faz de home office, essa luz que é emitida pelas telas, isso também pode prejudicar as pessoas? Você diria que teria um tempo para se fazer coisa, para usar isso, para se expor a isso? Sim, é uma luz artificial, né? Então ela atrapalha um pouco a retina dos olhos, com certeza, mas não é o meu segmento, né, de trabalho, não é o meu segmento, eu não posso assegurar com certeza. Mas eu sei porque, assim, como eu fico muito tempo, ter um óculos de descanso seria bom e ter uma tela de proteção para que a luz não fique muito intensa. Eu no meu computador, eu reduzo sempre a luminosidade da tela para 50 a 60% da capacidade dela, e sempre coloco uma luz forte no ambiente, ou seja, porque aí meus olhos eles vão estar acostumados com a luz que eles estão no ambiente, porque o problema do computador ou de um tablet ou de um celular é que ele transmite uma luz. Só que essa luz, no momento, ela é mais intensa do que está à volta do aparelho. Então aí a sua retina ela tem duas informações. Ela tem uma luz que faz com que a pupila fique automaticamente mais recolhida, mas ao mesmo tempo a volta tem menos luz, o que faz com que a pupila queira expandir. Então o que acontece? Você não está às vezes o tempo todo olhando para a tela. Você está olhando para a tela, de repente você olha para o lado e você olha para a sua sala. A sua pupila vai dilatar. Aí depois você olha para a tela, a sua pupila vai recolher por conta da luminosidade. Então esse excesso de abrir e fechar, de expandir e diminuir a própria pupila, isso pode dar problema realmente de visão. Nas suas então consultas... por isso que é bom você ter uma boa luz, uma luz que esteja com a mesma intensidade da tela do computador no seu ambiente. Ou seja, não é legal você estar numa sala escura com a tela do computador. Eu, por exemplo, aqui, o meu computador fica na frente da janela e eu tenho a minha janela totalmente aberta, com o vidro. Então, assim, eu tenho a luminosidade total da rua junto com a luminosidade da tela. As duas luminosidades, elas são exatamente iguais. Então, para os meus olhos, eu olhar para a rua e olhar para a minha tela é a mesma coisa. Entendi. Não são duas coisas diferentes, com luminosidades diferentes. E você dá intervalos? Tem um tempo específico para uma consulta, para um trabalho e outro? Você dá um intervalo de quanto tempo? Quando dá, né? Quando dá, né? Essa é a pergunta. Quando dá, né, meu querido? Você usa da prevenção, né? Eu atendo pessoas, para você ter uma ideia, desde do Japão, Austrália, até aqui no Brasil. Então, o meu trabalho começa cedo e às vezes vai até tarde, né? E às vezes eu tenho realmente um buraco que é na hora do almoço, porque eu estou num meridiano ali que não pega as pessoas que estão na Europa, as pessoas que estão aqui no Brasil e tal. Então, para mim é muito... E não estamos num momento de rejeitar trabalho, pelo contrário, né? E nesse momento onde as pessoas estão em crise existencial, porque por conta da pandemia, do isolamento, as pessoas tiveram que se recolher dentro das suas casas, tiveram que enfrentar os seus relacionamentos, tiveram que aturar as suas esposas, aturar os seus maridos, aturar os seus filhos, aturar os seus pais. As pessoas tiveram que obrigatoriamente aprender a se aturar e aturar a elas mesmas, de estarem sozinhas e ter que suportar estar com elas mesmas 24 horas e não ter muita coisa para você se dispersar. Então isso acabou gerando um pouco de depressão, né? Por conta de você não ter mais como você tirar a atenção e o foco das coisas, né? Então as dispersões diminuíram muito. Obrigatoriamente as pessoas tiveram que olhar mais para dentro, e ao olhar para dentro, muitas vezes a pessoa começa a encontrar coisas que antes ela não via, né? E ela não conseguia perceber na relação que ela tinha com outra pessoa. Aí ela começa a achar a outra pessoa realmente egoísta, porque nessa pandemia, né, as pessoas já eram egoístas antes, e na pandemia
foi decretado, olha, você é egoísta. Uau. Por conta... Aflorou. Por conta por conta dessa questão das inter-relações. E trabalhando em home office, por exemplo, por vezes as pessoas também não sabem, às vezes, dar a separação que é necessária. Então, imagina que você está ali numa reunião e aí está o teu filho te chamando, aí está o teu marido ou tua esposa pedindo alguma coisa, o interfone tocando do porteiro que está chegando uma comida, alguma coisa, quer dizer, e você está ao mesmo tempo numa reunião, isso tudo contribui para essa fadiga de mundo. Você falou sobre as crianças, Carlos. Como que os pais podem ajudar seus filhos em relação aos estudos, né? Alguns estados aqui ainda não sabem se a aula voltam agora com presencial, se vão continuar através da internet. Como que os pais fazem, né? Principalmente em relação aos estudos, para que evitem esse esgotamento nos filhos? Então, criança, ela normalmente ela é hiperativa. A criança, ela é um ser livre, ela não tem noção de julgamento, de crítica, ela não tem noção de certo, de errado. Para ela, tudo é uma grande aventura, né? Então, é como um animalzinho pequenininho também, é a mesma coisa. A gente tem que educar e tem que dar controle. E a criança, ela tem muita energia. Uhum. Então, é bom você levar nas áreas, quem mora em apartamento, né, levar nas áreas, às vezes, junto do condomínio, deixar essa criança correr, porque ela precisa correr, ela precisa gastar energia, né, mas também convém também ensinar essa criança agora a ler mais, e não ficar só realmente no computador, né, nos tablets e tal, aprender a ler mais e ler histórias para a criança, interagir mais com a criança. Eu acho que a pandemia, no fundo, ela veio facilitar esse envolvimento dos pais com os filhos, essa atenção talvez maior, porque, por exemplo, numa cidade como São Paulo, onde muitas pessoas, eu tenho o privilégio de morar a uma quadra da minha clínica, então em 5 minutos eu estou na minha clínica. Uhum. Agora, mas para quem mora 2 horas de trânsito para ir e 2 horas de trânsito para voltar, você já perde 4 horas. Verdade. 8 horas que você dorme para dormir realmente descansadamente, são 12 horas, sobrou só 12. Dessas 12 você perde 3 horas comendo pelo menos, né? Então assim, vai reduzindo, quando você vê, você não tem hora para nada, né? E aí você produz muito pouco tempo e você perde muito tempo para manter a vida e a sobrevivência, né? E manter ali as coisas que você necessita. Então, nesse momento, eu acho que tem um lado positivo também, né? De você resgatar uma série de coisas com seus filhos, com a sua esposa, de conversar, de interagir, de trocar mais ideias, de ver filmes. E está na hora, talvez, da mãe ensinar um pouquinho o filho, acompanhar a lição, que normalmente, às vezes, ela não tem. Carlos? Bom, acho que caiu a nossa conexão com o Carlos, mas vamos voltar aí para fechar esse tema. Caiu. E falarmos um pouquinho também sobre o livro, né? Tudo certo, a teoria que afirma o errado não existe. Já o Carlos volta pra gente fechar esse bate-papo do Shake desta manhã de terça-feira. You're listening to WBIX 1260 AM Boston, WFLL 1400 AM and 107.1 FM, W296DK Fort Lauderdale, Nossa Radio USA. Nossa Rádio USA. Domingo é dia de se reunir na casa de Deus para ter comunhão com os irmãos. Seja bem-vindo. Que bom te ver novamente na casa de Deus. Para louvar. Para ouvir uma palavra de edificação. Deus tem coisas grandes para fazer na tua vida. Deus tem um futuro lindo para você. Para testemunhar as bênçãos recebidas. Deu o laudo da Covid. Ele falou assim, olha, eu vou falar real pro senhor, não há esperança. E eu venci a Covid por causa de Jesus Cristo. Para ser renovado pelo Espírito Santo. Neste domingo, às 10 da manhã e às 7 da noite, em Massachusetts, no 85 da Washington Street, com o pastor Glauber Morari. Em New Jersey, 375 da McCarthy Highway, com o pastor Ismael Eguilior. No sul da Flórida, no 1261 East Semper Road, Pompano Beach, com o pastor Aguinaldo Prudente. Igreja Internacional da Graça de Deus. É muito quente. O seu verão daquele jeito. Nossa Rádio USA.
Agora é só aumentar o volume e curtir. A minha rádio no verão. Nossa Rádio USA, a rádio oficial do seu verão. Bom, e se você está precisando de serviços gráficos, a resposta é muito simples. Master Print Somerville, a sua melhor opção em gráfica e signs. Há 12 anos servindo a comunidade brasileira com a melhor comunicação visual da sua marca. No 60 da Union Square em Somerville e ao lado do Mineirão Market. Ligue e saiba mais sobre a promoção Free Shipping 617-625-5422, 617-625-5422. Fale com a Master Print ou acesse www.masterps.net. Master Print Somerville, a sua melhor opção em gráfica e signs. Nosso shake. Nossa rádio. O Brasil mais perto de você. Conectados. Alô, Carlos, de volta? Isso causa um esgotamento também, né? Você citou sobre a questão da tecnologia, ela falhar de vez em quando, né? Já fiquei com fadiga aqui, viu? Ô, Carlos, bom, olha, o Maurício mandou mais um áudio. Vamos escutar o áudio do Maurício e vamos falar um pouco sobre a sua carreira aí, né? Sobre sua obra, você como escritor. Só um segundo, vamos lá. Conhecidamente, as mulheres fazem 1000 coisas ao mesmo tempo. Quando acontece isso com o homem, é exceção. Mas quem está tendo mais dificuldade com esse trabalho de home office? O homem, que concentra as coisas e separa nas caixinhas, ou a mulher, que consegue fazer 1000 coisas ao mesmo tempo? Ela está lá no home office e dando uma madeira para a criança e querendo dar banho na outra e dando comida para o cachorro, tudo ao mesmo tempo. Diante dos seus atendimentos aí, você tem uma noção, ô Carlos Lourenço, sobre isso que o Maurício falou? Da mulher conseguir fazer mais coisas ao mesmo tempo. Nesse momento, quem está se saindo melhor, como é que está a situação de quem está praticando home office? A mulher ou o homem, na sua visão, opinião, enfim, diante do que você tem atendido no seu consultório? Não existe nenhum estudo que comprove exatamente que a mulher tem mais habilidade de produzir inúmeras tarefas ao mesmo tempo do que o homem. O homem, ele é mais focado e ele se concentra mais numa determinada ação e ele gosta de concluir para depois passar para outra, né? Portanto, o homem é mais organizado a nível mental, ele é mais mental, digamos, tem uma organização mental de uma outra forma. A mulher, por conta da parte instintiva dela, ela precisa ter um olho na panela e outro no filho e outro não sei aonde, né? Ela tem que estar com tudo. Por quê? Porque ela se cobra muito mais, porque ela tem essa necessidade de se cobrar um pouco mais. Então, é muito mais uma questão de cobrança que faz com que a mulher pareça que ela tem muito mais habilidade em fazer várias coisas ao mesmo tempo, do que isso gera uma certa ansiedade, um certo estresse, mas não necessariamente é uma comprovação de que ela teria assim, uma habilidade um pouco melhor do que os homens. Realmente as mulheres elas são mais flexíveis com relação a isso. Eu acho que é mais uma questão de aceitar, ser flexível, olha, tem que ser, tem que cuidar das crianças, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Ela aceita. O homem, ele é mais resistente. Ah, não, isso não é serviço meu, não, eu agora não quero isso, não, eu não posso agora. Então, o homem é mais resistente. É muito mais uma questão de comportamento, né, do homem que é mais resistente, porque o homem sempre foi, né, até pelo menos os anos 50, mas ainda existe alguns que ainda são teimosos e não estão acompanhando a evolução da humanidade no momento presente, né, que antes dos anos 50, eles achavam que eles estavam no topo da cadeia alimentar e que a mulher era uma serviçal dele. Então, quando, numa época de pandemia, onde todo mundo, né, tem que se igualar, onde não existe mais uma diferença de gênero, onde todos nós realmente somos iguais, porque quando nós consideramos todos iguais, nós paramos de discriminar, nós paramos de rejeitar, nós paramos de nos sentir superiores ou inferiores, e isso é uma das grandes um dos grandes desafios do ser humano, que é aprender realmente a amar, né, e saber respeitar cada ser na sua origem, da sua forma. Então, eu creio que esse é um grande momento para as pessoas realmente serem mais flexíveis com relação à forma como elas permitem aceitar as coisas. E as mulheres, elas já tinham isso antes, porque realmente elas precisavam dar conta de várias coisas ao mesmo tempo. Eu, por exemplo, eu faço várias coisas ao mesmo tempo.
eu às vezes estou escrevendo 2 artigos, ao mesmo tempo estou dando uma consulta, e às vezes estou olhando as minhas mensagens e tal. Então é assim, depende. É uma questão de como você vai conseguir separar as várias ações. Agora, é claro, você nunca vai conseguir dar atenção, foco para várias coisas ao mesmo tempo. O que pode acontecer é que você pode, às vezes, errar em uma situação ou outra, e isso não é legal. Então a mulher está mais suscetível de errar do que propriamente o homem. Muito bem. Ô Carlos, vamos falar um pouquinho sobre o seu livro, Tudo Certo, a teoria que afirma o errado não existe, propõe resgatar aí o amor para integrar a humanidade. Conta um pouquinho sobre essa obra. Então, eu trabalho como eu disse, há 30 anos com pessoas, mais de 30 mil pessoas passaram já por mim. Né? Eu morei na Inglaterra, depois morei lá em Portugal, e agora estou aqui no Brasil, mas continuo viajando e atendendo pessoas do mundo inteiro. Então, para mim, todo mundo se reduz numa coisa só. O ser humano, eu considero que ele nasce isento do conflito, e ele aprende a entrar no conflito no momento que ele começa a criar relação com o seu entorno, que é já logo na infância. Porque ele já começa a ser impregnado de uma série de influências, de tabus, de regras, de conceitos, de preconceitos, de certo, de ser certo, aquilo é errado. Portanto, ele aprende a dualizar, ele aprende a definir o que é certo e o que é errado, a partir daí ele aprende a julgar de forma discriminativa, ele aprende a rejeitar, ele começa a criar conflito e, consequentemente, isso faz com que ele restrinja a sua capacidade de aceitar e de amar. Com certeza, ele vai se transformar num ser muito mais radical, não vai tolerar o que seja diferente da sua verdade, porque essa verdade, no fundo, é onde ele se baseia para se sentir seguro, e ele vai ter uma relutância de flexibilizar isso, e, consequentemente, ele vai adoecer mais lá para frente por conta desse monte de rigidez. Eu percebendo os conflitos, porque o meu trabalho, um dos fortes segmentos, né, uma das fortes diretrizes do meu trabalho é ajudar as pessoas a resolverem seus conflitos. Eu sou especialista em mecanismos de autossabotagem, portanto, eu vou direto nos traumas, onde os traumas se originam. E aí, indo diretamente nos traumas e nos conflitos onde eles se originam, porque eu acredito que o conflito gera o trauma cria o padrão faz as experiências ficarem repetitivas, e as experiências repetitivas ocasionadas por esse padrão que liberam um determinado comportamento, atitude, um determinado hormônio, uma determinada energia, o que for, e isso está na causa de 90% das doenças psicossomáticas. Então, o meu trabalho é muito preventivo. Chegou um belo dia que eu resolvi investigar isso. E aí eu fiz uma pesquisa e eu encontrei a origem de onde nasce o conflito, a origem de onde o ser humano aprende a discriminar, né? Por isso que existe esse problema do racismo, da discriminação. E aí eu fui lá na origem. Chegando lá na origem, eu percebi que existe um problema na estrutura da nossa sociedade, de como nós somos domesticados e ensinados a conviver com ela, né? E automaticamente nós aprendemos a ser dessa forma. Uma criança, ela não rejeita, uma criança, ela não discrimina, uma criança, ela nasce pura. E, infelizmente, ela aprende a julgar, aprende a criticar, ela aprende a não tolerar, e quem ensina isso são os pais, depois é a escola, depois é a sociedade de uma forma geral, né? Então, a discriminação, a rejeição, a homofobia, o racismo, isso não vai acabar enquanto as pessoas não perceberem que enquanto elas usarem o julgamento comparativo, enquanto elas se sentirem superiores aos outros, e enquanto ela precisar difamar o outro para ela se sentir superior, para ela se autoafirmar, a gente não vai conseguir resolver esse problema. E eu resolvi ir na raiz desse problema, e eu revelo na minha teoria do Tudo Certo que o errado ele não existe, porque isso é uma perspectiva daquela pessoa, e consequentemente essa pessoa é limitada no seu conhecimento, e ela restringe a sua capacidade de poder amar. Por isso que o meu trabalho é um trabalho de libertar essa energia desse amor corrompido, né, e limitado e condicionado por meio das experiências que as pessoas vão vivendo ao longo da sua vida. No livro então, você traz experiências? Você traz algumas experiências ou dicas para a autoajuda nesse sentido, Carlos? Sim, eles são 4 capítulos. No primeiro capítulo você vai entender
todas as influências que você sofreu, que geraram bloqueios no seu inconsciente, que traumatizaram, que estão condicionando e criando uma referência de processo que faz com que você fique preso, e aí você cria mecanismos de autossabotagem, as experiências ficam repetitivas. Aí no segundo capítulo você vai perceber toda a catarse, ou seja, o mal-estar, tudo que possa ter bloqueado na sua vida. Aí no terceiro capítulo você entra na consciência, e aí no quarto você entra no tudo certo, onde eu dou dicas de como você tem que se comportar, como você pode aplicar essa filosofia nova de vida, e isso vai favorecer a prosperidade, porque você vai estar mais receptivo, as coisas vão conseguir fertilizar mais a sua volta, as suas relações vão ficar mais amorosas, porque você vai deixar de comparar e você vai deixar de rejeitar, porque você vai aceitar que cada um está certo. Então ali eu dou toda uma doutrina filosófica, né, uma vertente filosófica de vida que ensina a pessoa realmente a aprender a amar. E graças a 15 anos de trabalho que eu fiz com os meus terapeutas, com meus clientes, né, eu consegui também com os meus alunos, eu passei esse conhecimento, e após ter constatado uma melhora significativa nas relações interpessoais, eu criei o livro e lancei bem no momento da pré-pandemia, para que eu acho que aí no fundo ele vem trazer justamente aquilo que nós precisamos, que a humanidade precisa aprender nesse momento presente. Bacana. O Carlos, para adquirir um exemplar, para ter acesso ao livro, para ter acesso aí ao Tudo Certo, ele está disponível na internet para o Brasil, para a América, para o mundo? No mundo todo ele está disponível pela Amazon.com, no Kindle, né? Então é só ir lá, você tem o livro tanto para você imprimir, que é aquele que você compra e a Amazon imprime, como o e-book também. A gente busca lá. É só colocar lá Tudo Certo, Carlos Florencio. Tudo Certo, Carlos Florencio. Terapeuta e escritor, eu quero te agradecer muito, desculpa por segurar tanto você aqui, né, que o assunto é amplo, mas já te agradecendo aí, muito obrigado, estamos aqui sempre à disposição, quando quiser a casa é sua, sucesso no seu livro, sucesso aí nas consultas, um grande abraço para você, Carlos Florencio, obrigado aí por nos atender nessa manhã. Muito obrigado e boa sorte, tudo certo, vamos em frente. Maravilha, um grande abraço, tchau, tchau. 11h28, eu conversei com Carlos Florencio, terapeuta e escritor, falamos sobre um pouco do esgotamento causado pelas videochamadas do home office, né? Tratando também aqui sobre Tudo Certo, o livro que já está disponível na Amazon para você, ó. Procure lá, Tudo Certo, Carlos Florencio, a teoria que afirma o errado não existe, propõe resgatar aí o amor para integrar a humanidade, dicas importantes, bacanas, relatos, né, experiências do Carlos pra gente aí, tá bom? No Amazon você encontra Tudo Certo.